Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que tá o áudio? Se vocês estiverem com dificuldade, vocês me dão um sinal aí no chat. Pessoal do Instagram, eu estou aqui no YouTube, no canal Ale Jarreta. Vocês me acham facilmente lá no YouTube. E é isso aí, pessoal. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma série de aulas de como montar a loja de material de gesso e de drywall, né? Estou explicando aí o passo a passo todinho de como você começa, por onde você deve começar, qual que é a avaliação do mercado que você deve fazer na sua região, qual que é a avaliação, né, do negócio em si que você deve fazer. Só vou dar uma checada aqui para ver se está tudo ok, para ver se ninguém está perdendo nada. E é isso aí. Na aula 1, a gente falou muito sobre por onde a gente começa, né? Então, eu dei uma explicação geral lá de abertura de empresas, né, de impostos, né? Falei dos regimes de tributação, falei algumas coisinhas lá. Se você não conseguiu assistir, tá lá no meu canal. Corre lá na aula 1 que foi bem legal também o assunto. Hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação de mercado. Claro que vai depender muito da região, tá, que você está hoje, o que você está pensando em fazer aí na questão de abertura da sua loja, qual é a sua região, o que você, né, já avaliou de concorrente, né? Então aqui a gente vai ver se vale a pena abrir a loja, né, ou não. O que a gente vai analisar para verificar essa questão aqui. O que hoje você acredita que vale a pena? Hoje você acha que você tem que avaliar para ver se vale a pena a abertura da sua loja. Então, eu listei aqui alguns pontos, né, que a gente precisa setar as expectativas, a gente precisa ver o que você está querendo fazer. Todo mundo, claro, que começa falando, eu quero faturar o mais possível, né, a quantidade maior de faturamento que eu tiver, melhor e tal, mas a gente aqui precisa ser bem realista. Quando você está começando, você precisa ter a expectativa setada aqui. Então, assim, qual é a expectativa do seu faturamento, né? Qual é a expectativa do seu faturamento inicial? Vou deixar assim. Qual a expectativa do faturamento? Aqui a gente tem que pensar em algo real. Não adianta querer fantasiar muito nessa parte, porque está começando, a empresa é nova. Eu estabeleci aqui algumas faixas. Faixa de 5 a 10 mil. Para ver em que situação que você pode começar o seu negócio, né? Então a gente classifica aqui em basicamente 1, 2, 3, 4, 5 faixas aqui. Então faixa de 10 a 30 mil, e faixa de 30 a 50 mil, faixa de 50 a 100 mil, e aí uma faixa acima de 100 mil reais. O que você acredita que você tem potencial para alcançar no começo aí da sua loja, na montagem da sua loja? Deixa aí nos comentários se você tiver querendo montar, o que você está esperando do seu primeiro mês, do seu segundo mês, né, do seu trimestre ali, do seu primeiro ano, né? A gente vai começar a coisa assim, gente, eu vou ser muito conservador aqui, eu vou ser muito pé no chão aqui, não tem segredo, não tem palavra mágica, arregaçar a manga e trabalhar. Então aqui estou pensando em algo extremamente conservador, falando sobre os custos. Na próxima aula a gente vai falar sobre os custos dessa montagem. Então, vamos definir uma coisa aqui bem real, vamos setar, né? Vamos estabelecer as expectativas aqui de uma forma bem real mesmo. Um segundo ponto que a gente precisa pensar para fazer essa avaliação de mercado é definir um alvo, né? Vou pôr até aqui em maiúsculo, definir um alvo de ticket médio.
né? Todo mundo sabe o que é ticket médio, né, gente? É aquilo, é o valor de compra médio que o cliente estabelece dentro da sua loja. Claro que tem aqueles clientes que vão gastar 5.000, 6.000 reais dentro da sua loja, e claro que vai ter aqueles clientes que vão gastar 10, 15, 20 reais. Então a gente tem que estabelecer aqui um ticket, um alvo de ticket médio, que aí a gente entra na mesma classificação aqui das faixas, né? Então a gente vai estabelecer um ticket de até 100 reais, que eu acredito que é um ticket bom para começar. Um ticket são coisas que a gente precisa pensar. Claro que agora não vai fazer muito sentido para vocês de 100 até 500 reais, porque vocês já não estão querendo pensar muito nisso, mas já estão querendo. A gente precisa pensar nisso porque é um alvo que a gente precisa ter para que na hora de fazer a venda a gente consiga atingir a expectativa daquele faturamento que a gente estava esperando lá em cima, né? Então, assim, são faixas de tickets que aos pouquinhos ali, no dia a dia, a gente vai conseguindo alcançar junto ao nosso cliente. Então, um ticket de até 100 reais para começar, depois você começa a incrementar um pouquinho mais a sua gama de produto, você começa a pôr uma linha um pouco mais ampla, então você vai partir de um ticket de até 500 reais, aí depois você vai começar a fazer algumas entregas, vai começar a fazer algumas coisas, e aí vai partir para uns tickets mais altos, de 1.000 reais, e tickets acima de 1.000 reais, que eu acredito que a gente consiga alcançar aí esse faturamento que está aqui acima de 100 mil reais. Para quem está no Instagram, eu estou com uma lousa aberta aqui no YouTube. Então, se vocês puderem ir lá para o YouTube, no Ale Jarreta, eu estou com um material que eu estou digitando lá e no final eu vou gerar um PDF e vou mandar no canal do Telegram. Então, se vocês quiserem prestar atenção lá no YouTube, vai ficar bem legal esse material. Eu vou disponibilizar para vocês depois. Tá certo, pessoal? E claro que mais um ponto que a gente tem que avaliar aqui para ver se vale a pena a abertura da nossa loja é fazer a relação de número de clientes versus o faturamento, né? Versus o ticket médio. Se a gente tem aquele alvo interessante ali, a gente vai ter aqui, por exemplo, 10 clientes com ticket de 100 reais. A gente vai ter aí nossos 1.000 reais de faturamento. A gente vai continuar com os nossos 10 clientes. Para vocês terem uma ideia aqui, eu fiz mais para exemplificar, para vocês terem uma ideia do poder que o ticket médio traz, reais. É tão difícil de achar que é tão difícil de escrever. Para vocês terem uma noção do poder que o ticket médio, de pouquinho em pouquinho, ele vai clareando o nosso faturamento. Então, vamos lá, pessoal. Se a gente tem um número de clientes e um ticket médio alvo que a gente estabeleceu lá em cima, a gente vai conseguindo alcançar aqui uns números de faturamento um pouco mais atraentes. Vocês estão vendo que eu estou mantendo o número de clientes aqui, só para vocês terem uma ideia. Só uma continha básica de matemática aqui, mas só para vocês terem uma ideia do poder que tem quando a gente define, né, um ticket médio mais alto. Vamos dar um exemplo aqui, ó, vamos supor que a gente aumente o nosso número de clientes aqui e a gente consiga continuar com o nosso ticket de 2.000 reais. Gente, atender 50 clientes em um mês não é muita coisa, tá? Eu acredito que lojas aí grandes, que têm bastante produtos, um catálogo vasto de produtos aí, consiga atender 50 clientes que gastem 2.000 reais tranquilamente e olha onde você vai parar no fim do mês. Então, assim, você consegue alcançar um faturamento aí tranquilamente de 100 mil reais, que era
né, o nosso teto aqui na parte de cima. E o quarto ponto, para quem está no YouTube, no Instagram, eu estou lá no YouTube com o material em PDF que eu vou gerar para vocês, tá bom? O quarto ponto, gente, é definir o tipo de cliente que a gente vai querer atender na nossa nova loja. Isso aqui a gente precisa pensar antes de abrir. Por quê? Se a gente for atender instalador, a gente vai ter que ter uma abordagem para esse cara, uma abordagem certa para esse tipo de cara. A gente vai ter que ter o produto certo para esse tipo de cara. A gente vai ter que ter, vai ter que criar o ambiente correto para ele. Então, assim, não é qualquer ambiente que o instalador se sente confortável, não é qualquer material que ele se sente confortável. Ele é um cara que põe a mão na massa, então ele está sempre ali testando, vendo qualidade, rigidez, toda a resistência mecânica do produto. Ele tá ali, ele está no dia a dia, ele está na lida. Então ele é atento a esse tipo de coisa. Ele gosta de pegar, de sentir, de testar, de parafusar, de apertar. Ele gosta. É um cara que está ali, tá? Ele sente, ele compra quase que com os olhos. Então tem que ter, se você está pensando em atender esse tipo de cliente, que eu acredito que é válido, é muito válido, você tem que criar dentro da sua loja esse ambiente, essa atmosfera que vai trazer esse cara para dentro da sua loja e você vai conseguir abordar ele dessa forma. A gente também vai ter aqui construtores e empreiteiros, né? São os caras que eles têm um pouquinho mais de volume de compra, sem dúvida. Eles estão com 2, 3, 5, às vezes até 10 obras ao mesmo tempo e eles vão conseguir comprar com um volume maior, um ticket médio maior. Isso é muito interessante para sua loja também. Mas já não é aquele cara que põe tanto a mão na massa assim como um instalador. É um cara que vai querer, às vezes, falar mais próximo de você, ele vai querer te chamar numa sala privada para você ter uma reunião mais particular, ele quer negociar um volume um pouquinho melhor, ele quer saber se você consegue alguma coisa, vai negociar uma entrega, vai negociar uma forma de pagamento um pouquinho mais delicada, vai negociar um preço diferenciado. E às vezes você não quer abrir esse preço no balcão, quando tem outros clientes lá do tipo instalador dentro da sua loja, então você vai ter que ter um ambiente um pouquinho mais reservado para atender esse tipo de cliente. Então, vocês estão pegando? Vocês têm que criar um tipo de um ambiente para cada tipo de cliente, porque quando um tá, o outro não se sente confortável em falar preço, em falar isso, em falar aquilo. Às vezes você faz uma condição especial para um, não faz uma condição tão especial assim para o outro, e aí fica aquela coisa, né? Às vezes se um percebe dentro da loja, se o outro não percebe, fica uma coisa chata. Então, é recomendável que você tenha um espaço reservado, um adendo, até uma sala de reunião, um escritóriozinho mais reservado mesmo para tratar com esse tipo de cliente. Agora, a gente tem também aqui construtoras e incorporadoras. Esse tipo de cliente é muito difícil ele ir até a sua loja, tá certo? Ele vai querer ir uma vez para te conhecer, para ver seu estoque, para ver sua capacidade, para ver seu volume, sua distribuição. Ele vai querer ir lá uma vez. Mas uma vez que você fechou um pedido com esse cara, um contrato com esse cara, está fechado. Não tem muito o que fazer, não tem muita negociação a partir dali. Ele vai querer volume, ele vai querer que você entregue, vai querer preço baixo. Então, na parte de negociação, que nós vamos falar lá na frente, nas aulas mais para frente, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de cliente. Já vi construtoras darem o balão mesmo em lojas de material de construção, em lojas de ferragens, em loja de cimento, em loja de gesso. Já vi construtoras e acaba até quebrando a pessoa, né, o dono da loja que vai vender para a construtora faturado, não tem um cadastro legal, não tem uma análise de crédito criteriosa e pode acontecer de até
quebrar a empresa que fornecer para esse tipo de cliente. Então, eu vou até deixar em vermelho aqui, ó, para vocês ficarem atentos a esse tipo de cliente aqui. Tá bom, pessoal? E por último, mas não menos importante, o cliente final. Esse aqui é o cara que é o dono da casa, tá? Ele é o dono do imóvel, seja ele uma casa, uma clínica, uma residência, enfim, é o cara que tem o dinheiro, ele está querendo fazer, ele está reformando, ele está construindo, ele está ampliando, ele está otimizando o espaço dele. Esse cara aqui é o cara que a gente tem que tratar ele hiper mega bem, porque ele não conhece o produto, tá? A gente vai ter que muitas vezes explicar para ele. Vou pôr, não ficou bom não de verde, vou pôr em azul para vocês saberem que é importante esse aqui também. É um cara que vai querer saber como funciona, como que é o processo, como que faz a instalação, como que não é, sabe? Vai perguntar do gesso, vai perguntar da placa, vai perguntar da fita, vai perguntar da massa, vai perguntar do acabamento, vai perguntar da porta, vai perguntar da fixação, vai perguntar se pode pôr uma televisão, vai perguntar se pode pôr um armário, vai perguntar para vocês especificações técnicas. E esse cara, você ganha ele explicando tecnicamente tudo que envolve o sistema construtivo. Muito importante, tem que ter um ambiente agradável, tem que ter um ambiente iluminado, tem que ter uma loja bonita, uma loja limpa. Então, assim, pessoal, esse aqui é um cliente muito importante para vocês terem dentro da loja de vocês. Para quem está no Instagram, eu estou lá no YouTube, no canal Ale Jarreta, que eu estou com um PDF explicando para vocês. E isso, nós estamos no quarto ponto de avaliação de mercado. O que nós temos que olhar quando a gente está pensando em abrir a nossa própria loja ou até pensando em melhorar, né, a loja que a gente tem hoje. Aí a gente tem que pensar assim, tá bom, Alexandre, entendi tudo isso que você falou, tal. Mas e aí? A pergunta que não quer calar, né? Existe demanda na sua região? Tem? Você acredita que tem essa clientela para você atender dentro da sua região? Você acredita que existem novas obras acontecendo na sua região, onde você está pensando em montar a loja? Ou até onde você já tem loja, você está perto de um loteamento novo, né? O número de profissionais que tem na sua cidade. Profissionais eu vou chamar aqui, ó, de instaladores e empreiteiros, construtores, gatos, que quer que seja aqui, empreiteiros. Hoje fala empreiteiro que é mais bonito, né? Número de profissionais, número de construtoras, isso é importante também. Por mais que não seja um cliente muito em potencial, que eu não recomendo muito atendimento, a construtora ela gera o emprego, ela gera o apartamento, ela gera a casa. E depois dessa casa pronta, você vai atender o cliente final, você vai atender o dono do imóvel. Então, ela é importante ter na sua região para fomentar as edificações, para ter base para essas pessoas depois consumirem o seu material. Isso é importante você verificar na hora de montar uma loja, porque se não tiver nada, se construtora não estiver nem pensando em ir para a região, não aconselho, porque construtora faz estudo, faz levantamento de área, faz estudo de poder aquisitivo de região, faz estudo de índice de desenvolvimento humano. Construtora faz uma série de levantamentos para ver se é viável subir uma torre, subir 2 torres, subir 10 torres naquela região. Então, verifica se tem construtora pensando em construir prédio, construir loteamento, casas, condomínios na sua região. E aqui também é importante, ó, número de arquitetos. Eu vou pôr junto aqui número de arquitetos e engenheiros que atuam na região, tá?
Não que moram, não, que atuam na região. Então, os caras estão ali sempre verificando, vendo obra, girando projeto, né, encontrando cliente, dando orçamento, etc. Esses caras são importantes também para você perceber se o mercado ali está aquecido ou não dentro da sua região. Alexandre, como que eu acho isso aí? O que eu vou pesquisar para saber? Gente, no Google tem uma ferramenta que chama Google Trend Topics. Eu vou abrir aqui para vocês. Quer ver? Eu até deixei uma abinha aberta aqui. Chama Google Trends. Você digita lá no Google, Google Trends. Insira um termo de pesquisa ou um assunto. Ó, vou por aqui, ó. Placa de gesso. A placa de gesso você pode pesquisar tanto em termo de pesquisa quanto em assunto. Eu vou por em termo de pesquisa. O que é termo de pesquisa, Alexandre? É o que o pessoal pesquisa na internet quando o assunto é placa de gesso. Olha só o resultado que isso aqui vai me trazer. Ó, País Brasil, últimos 12 meses. Aqui você pode escolher a categoria da sua pesquisa e aqui ela vai falar assim para você, ó, interesse ao longo do tempo, 2019, tal, tal, tal. Olha essa demanda aqui, ó, em 2020, de 21 a 27 de junho, 100 pessoas pesquisaram esse termo ao longo do tempo. Isso aqui é um valor por 100, tá? Os números representam o interesse de pesquisa relativo a um ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado período. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 médio e um valor de 0, 0, que não há dados. Gente, nós estamos aqui em 93, 81, 86, pico 100, 92, 89, 50, 89. Ó, o mais baixo aqui, no ano de 2020, aqui foi baixo, mas foi no ano de 2000 foi no começo do ano, ó. Aqui foi pandemia, ó. Março, começou aqui em março. Depois de março, olha só, agora que deu uma queda em outubro, mas agora está voltando a crescer aqui em novembro, né? Estamos em 66. O que isso significa? Significa que as pessoas estão pesquisando esses termos, tá? Então é muito importante você saber que as pessoas estão pesquisando na hora de montar a sua loja, na hora de montar o seu negócio, a avaliação que você tem que fazer do mercado é essa. E aqui, ó, vocês conseguem ver todos os termos, todos os assuntos que estão em ascensão, o que as pessoas estão pesquisando, molde para placa, papel de parede, como colar placa de gesso na parede. Às vezes você tem uma cola dentro da sua loja que você pode fornecer para o seu cliente. Então, assim, é uma ferramenta hiper mega utilizada e eu aconselho vocês a usarem na hora de fazer essa avaliação de mercado, tá bom? Fora isso, tem ferramentas como Get Ninjas, como Reforma Fácil. Todas essas ferramentas vocês vão conseguir verificar se existe profissional naquela área, se existe profissional naquela região que você está pensando em montar a sua loja. Então você consegue descobrir se tem, né, se tem essa demanda dentro da sua região aqui, nesse ponto 5 aqui. Gente, por fim, o sexto ponto que vocês têm que prestar atenção na hora de avaliar o mercado, vocês têm que pensar na localização da loja. Todo mundo já parte desse princípio, mas eu considero aqui um dos quase últimos aqui, mas não menos importante também, de localização da loja. O que você tem que pensar aqui? Próximo de saídas e entradas da cidade. Por quê? Ó, aluguéis. Aqui os aluguéis são mais baratos. Os galpões são mais amplos, consegue ter uma visibilidade melhor. Você está próximo a novos loteamentos, né, ou regiões
estão construindo em geral? Condomínios, salas comerciais, enfim, toda essa parte de construções novas. E regiões centrais, eu vou fazer um adendo aqui, porque a gente tem, vou por aqui em cima, a gente tem pontos positivos das regiões centrais, tá? O que são os pontos positivos das regiões centrais? Alto fluxo de pessoas, então vai ter sempre gente passando na sua loja. Difícil estacionamento. Esse aqui é um ponto muito importante, porque as pessoas às vezes deixam de frequentar as lojas. Esse aqui entraria no ponto negativo, né? Por conta do estacionamento. E no centro da cidade, geralmente, o aluguel é mais caro. Então, na hora de você fazer a avaliação de onde você vai montar a sua loja, você precisa ver se vai ser numa região central ou se vai ser numa região mais afastada, próximo aos empreendimentos, próximos à entrada e saída da cidade, ou numa região central, que você vai ter um maior fluxo de pessoas, mas vai ser mais difícil também estacionamento, descarregamento de fornecedores, descarregamento de clientes. Isso aí também dá uma complicada quando a região é mais central. Vou pôr até aqui no PDF aqui. Estou fazendo um PDF aqui, pessoal do Instagram. Eu estou no YouTube, tá? No Ale Jarreta. E aí vocês, depois eu vou disponibilizar esse PDF dessa aula aqui para vocês. Então a gente tem que verificar se os fornecedores têm fácil acesso quando for pensar na região para montar a loja. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Essa aqui foi a aula de número 2 da nossa série de aulas. Agora, uma vez por semana, eu vou fazer uma aula ao vivo, tá? Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou entrar aqui no YouTube e no Instagram e eu vou dar uma aula para você que está pensando em montar a sua loja, que está pensando em melhorar a loja que você tem hoje. De alguma forma, você está pensando em otimizar o seu faturamento, melhorar o seu atendimento, melhorar a sua venda, melhorar a sua compra, né? Melhorar o seu custo, identificar o real custo de cada processo, de cada produto, saber quanto realmente você pagou, né? Quanto custa o produto na sua prateleira, quanto custa o produto no seu estoque, para você poder saber aonde você pode vender, aonde você pode chegar, o que você pode fazer de negociação, o que você pode fazer para o seu cliente, como você vai atender o seu cliente. Aqui em cima eu falei dos diversos tipos de clientes. Então são coisas aí importantes para você que quer melhorar a sua loja hoje. Então, um resumo aqui, eu vou falar rapidinho o que a gente falou na aula de hoje. A gente falou sobre o faturamento, setamos as expectativas do faturamento, falamos de ticket, né? Falamos de alvo em ticket médio, falamos em número de clientes, como você vai conseguir potencializar o seu número de clientes, falamos dos tipos de clientes, como a gente vai atender cada tipo de cliente, falamos as formas de descobrir as demandas, né, com aquela ferramentinha do Google Trends lá, e falamos dos pontos importantes na hora de escolher a localização da loja. Tá bom, pessoal? A próxima aula vai ser dia 30/11 e eu vou falar de custos para a montagem da loja. Valeu, pessoal. Um abraço. Que eu vou dar uma salvadinha e eu já vou gerar aqui o PDF para vocês. Opa, deixa eu encerrar aqui a transmissão. Valeu, pessoal. Até mais.